fevereiro, a OMS já Lá em fevereiro, a OMS já declarou a Covid-19 como Covid-19 e em março foi decretada, então, como uma pandemia. Em 17 de março de 2020, a gente teve a primeira morte por Covid-19 aqui no Brasil e no dia 20, o nosso Ministério da Saúde definiu, então, que a transmissão comunitária era uma transmissão comunitária no território nacional. Como vocês podem ver, foi progredindo muito rapidamente, a evolução da doença foi rápida e devastadora, né? Em junho de 2020, a OMS começou a recomendar, então, o uso de máscara para toda a população. E em dezembro de 2020, surgiu uma nova cepa aqui no Brasil, que é a cepa de Manaus, que a gente denomina como cepa P1. Em janeiro de 2021, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas da Coronavac e a Covishield. E em março de 2020, o Brasil começou a registrar mais de 2.000 mortes por dia, grande parte delas devido a essa nova cepa devastadora aí que atingiu o nosso país em 2020. Em abril de 2021, a vacinação foi então liberada agora para gestantes e puérperas, e mais recente, nas últimas semanas, no dia 10 de maio, houve a suspensão da vacinação de gestantes com a vacina da AstraZeneca, que é a vacina Covishield. Então, como é feita essa transmissão e o período de incubação da COVID, né? A transmissão é feita pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, tais como gotículas, secreções respiratórias, saliva, espirro, tosse, catarro, contato próximo entre as pessoas com menos de 1 metro, ou por contato pessoal com as superfícies contaminadas, toque ou aperto de mão, seguido com contato na boca, nariz ou olhos. O período de incubação, segundo o CDC, ele varia entre 2 a 14 dias do dia do contato com o vírus, com a maioria dos casos ocorrendo no 4º ou no 5º dia de contágio. E por que então as gestantes, né, estão inclusas no grupo de risco da Covid-19? Principalmente pelas alterações fisiológicas da gestação, que aumentam as chances de complicação respiratória materna, principalmente agora com essa nova cepa, a cepa P1. Então, quais são essas principais alterações fisiológicas, né? A primeira delas é a alteração no sistema respiratório. A gestante, ela tem uma diminuição funcional do volume residual, uma elevação do diafragma e um relaxamento dos ligamentos intercostais. Dessa forma, ela tem um aumento natural da pressão intrapulmonar. Com esse aumento de pressão intrapulmonar, a gestante ela já tem um quadro de hiperventilação, deixando ela ainda mais susceptível à falência respiratória, como, por exemplo, a hipoxemia. Então, o que isso quer dizer? Que a gestação por si só faz a gestante respirar mais rápido com um volume menor. Então, ela já é uma paciente um pouco mais hipoxêmica. Consequentemente, numa situação de infecção, é uma paciente que tem mais chances de complicação. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é o sistema imunológico da gestante. Todo mundo aqui sabe, a gestante é considerada como imunodeprimida. Então, esse estado de imunodeficiência fisiológico deixa a gestante mais susceptível aos desfechos ruins em quaisquer tipos de infecção. Outro ponto importante é lembrar o que acontece no sistema cardiovascular da gestante. Então, as infecções virais em gestantes podem resultar em um aumento da taxa metabólica de consumo de oxigênio. Então, existe uma necessidade maior, uma demanda mais importante de oxigênio nessas gestantes infectadas. Assim, tem um aumento da resistência vascular dos pulmões, facilitando, então, uma falência cardíaca. A dispneia fisiológica, que a maioria das gestantes vai ter no 3º trimestre, ela causa um aumento da demanda materna por oxigênio, associado então àquela anemia gestacional que toda gestante tem e ao aumento de consumo de oxigênio pelo feto, existem maiores chances de complicações respiratórias. Então a paciente ela já tem uma dispneia fisiológica, ela já tem uma anemia gestacional e o feto está sempre demandando mais oxigênio por ela. Se você associa essa paciente com uma infecção viral, essa gestante ela vai ser uma dependedora muito importante de oxigênio, por isso elas vão entrar em quadros hipoxêmicos mais graves e mais rápidos. Outra questão que está sendo muito importante em relação às gestantes e puérperas associadas ao COVID é a questão da hipercoagulabilidade. Então, a gestante, a puérpera, ela tem um estado de hipercoagulabilidade
coagulabilidade é muito importante. Então, a gestação, ela aumenta o risco de ocorrência de trombose de 5 a 10% quando a gente compara em mulheres da mesma idade que não estão gestantes. E no puerpério, esse risco pode chegar em até 20 vezes maior. A cesárea, ela aumenta 4 vezes a mais o risco de trombose venosa profunda. Então, vamos somando aí os riscos, né? Então, a trombose venosa profunda dos membros inferiores é a responsável por 75 a 80% dos episódios de trombose venosa na gestação, sendo 2/3 delas antes do parto, então, quando a paciente está gestante ainda, e 1/3 no puerpério, tá? Maioria é mais do lado esquerdo devido à formação mesmo anatômica ali dos nossos vasos, principalmente dos membros inferiores, tá? Entretanto, de 43 a 60% dos episódios de embolia pulmonar ocorrem nas primeiras 6 semanas, nos 45 dias de puerpério. Nas gestantes com trombose venosa prévia, o risco de recorrência é 24,8% maior e na obesidade 15 vezes maior, tá? Então, a gente sabe que a COVID, ela causa um estado de inflamação crônica muito rápida e aguda. Estado de inflamação crônica também deixa o nosso corpo mais suscetível à trombose. Então, se você coloca um vírus trombogênico numa paciente que já é mais suscetível à trombose, a gente tem desfechos devastadores. E quais seriam, então, os principais sintomas de COVID nas gestantes e puérperas? Geralmente, apesar de serem um grupo de risco e estarem mais susceptíveis às complicações, graças a Deus, a maioria ainda apresenta-se assintomáticas ou oligossintomáticas, como a maioria da população. Então, os sintomas mais comuns ainda se restringem à febre, tosse, dispneia, mialgia e fadiga, e alguns sintomas menos comuns, como a anorexia, odinofagia, dor torácica, náusea, vômito, sintomas mais inespecíficos. Qual a principal complicação respiratória, então, na gestante com o COVID, tá? A principal complicação é a pneumonia viral. Em alguns casos, pode ser associada com a infecção bacteriana, com um aumento de comprometimento pulmonar, principalmente quando essa paciente ela é submetida à ventilação mecânica, tá? Então, essas pacientes com pneumonia viral, elas têm uma diminuição ainda maior da complacência pulmonar, levando a paciente a um quadro de insuficiência respiratória, muitas vezes necessitando de ventilação mecânica, e nestes casos de ventilação mecânica, a maioria das pacientes em que a gestação é considerada com feto viável, há necessidade de resolução da gestação quando essas pacientes necessitam ser submetidas à ventilação mecânica. Então, a depender da idade gestacional, aumenta então o nascimento na prematuridade, né? E com o nascimento na prematuridade, a gente vai ter mais complicações com esses recém-nascidos. Então, a gente tem visto que a gente tenta segurar a gestação o máximo possível dentro da barriga da mãe, quando ela está acometida pelo COVID. Quando é uma COVID leve, pode ser levada com tratamento ambulatorial, em casa, monitorização tranquila. Mas quando a paciente entra num quadro de insuficiência respiratória, um quadro de hipoxemia irreversível, no qual a gente tem que evoluir para uma intubação, nesses casos, quando a gente considera a gestação viável, ou seja, acima de 24 a 25 semanas, a depender da UTI neonatal em que você tem à sua disposição. Então, nesses casos, a gente opta por resolver a gestação, porque vai melhorar o padrão ventilatório dessa mãe e também porque esse bebê vai ter mais chances de vida fora desse útero do que dentro. Porque muitos casos de gestantes que permaneceram entubadas muito tempo, com aquele feto ainda intraútero, evoluíram para casos de óbito fetal por hipoxemia mesmo, por diminuição da perfusão sanguínea para dentro da placenta. Obviamente, em casos em que a gestação é menor do que 23 semanas, a gente opta por não investir nesse feto e se preocupar mais com a mãe. A gente só vai realmente evoluir com a retirada desse feto se o quadro da mãe for realmente irreversível e a única solução for a resolução daquela gestação. Só que é muito difícil você achar alguma UTI neonatal que tem condições de levar esse feto à viabilidade se ele for menor do que 24 semanas. Então, eu estava olhando vários casos e eu encontrei essa série de casos, né, que analisam os riscos maternos, e esse aqui, ele
considera como a tragédia do Covid no Brasil, com 124 mortes maternas, e ainda estamos contando, tá? Tem aumentado muito, esse artigo é de julho de 2020, tá? Publicado em 29 de julho de 2020, e lá no comecinho já estava tendo esse aumento de mortes maternas, né? Agora já está um número muito maior. Então, o que que esse estudo ele mostrou? Ele comparou o comportamento da COVID em mulheres no ciclo gravídico puerperal com mulheres não grávidas. As gestantes que adquiriram a SARS-CoV-2 e desenvolveram os sintomas dessa infecção apresentaram maior risco de internação hospitalar e maior risco de desenvolver sintomas graves, tá? Com maiores admissões em UTI, maior quadro de insuficiência respiratória com necessidade de intubação e óbito. Além disso, do ponto de vista obstétrico, a gente observou maiores taxas de partos pré-termos, a princípio 46% dessas mulheres evoluíram para ou trabalho de parto prematuro ou necessidade de resolução da gestação pré-termo, né? E devido a essa prematuridade extrema, muitas vezes a mulher não tem condições clínicas de uma indução de parto, então aumentaram-se, consequentemente, o número de partos operatórios das cesarianas, em até 77% dessas mulheres com Covid. No Brasil, dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontaram então que a infecção da SARS-CoV-2 foi a principal causa de síndrome respiratória aguda grave em grávidas do terceiro trimestre e a taxa de mortalidade, especialmente na concomitância com comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade, foi assustadoramente elevado, tá? No Brasil, tem-se observado, então, um elevado número de mortes por Covid-19 das mulheres no ciclo gravídico puerperal. É importante afirmar que esse é um problema grave, principalmente em países com menor poder aquisitivo, como o Brasil, né? E até o momento, 75% das mortes ocorridas no mundo ocorreram no Brasil. Então, uma análise do impacto da COVID no ciclo gravídico puerperal. Em alguns estudos de série de casos, então, que reportaram esse impacto de mulheres afetadas pela COVID-19 durante a gravidez, o Ministério da Saúde lançou uma nota no dia 20 de agosto de 2020, mostrando um dado de que 6 mil gestantes com síndrome respiratória aguda grave tiveram esse diagnóstico, e dentre esses 6 mil gestantes, 2,7 mil eram de COVID-19. A gente tem que lembrar que a SARA, né, ou a SRAG, é uma doença que não é acometida apenas pelo COVID, existem outras doenças respiratórias que podem fazer a SARA, né, mas desse quadro, uma grande parte foi pelo COVID-19. E 221 mortes, então, foram por SARA, sendo que dessas 221, 155 eram de COVID-19 confirmado, tá? Isso foi só em agosto de 2020. Então, mais um dado aí sobre mortalidade materna de um estudo espanhol, né? Ele mostrou aqui, então, que o Brasil, ele tá com um número tem um alto número, né, de mulheres gestantes com Covid-19, tem uma razão aí de mortalidade materna na faixa de 4,7. A gente está perdendo só para o Equador, México, Panamá e Peru, né? Então, a gente está bem deficiente nessa questão de mortalidade materna por Covid, e está aumentando cada vez mais. Então, vamos a algumas definições, né? Coisas que a gente sabe e pode afirmar. Existe maior chance de trabalho de parto prematuro e de óbito fetal intraútero? Maior chance de trabalho de parto prematuro, sim, tá? Gestantes que apresentam sintomas, qualquer sintomas de febre, de espinéia, pode evoluir para um quadro de trabalho de parto prematuro. Então, por exemplo, uma simples infecção urinária, como uma pielonefrite, pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Então, a COVID-19 não seria diferente, né? Pacientes que entram com quadro de febre, tosse, falta de ar, elas têm mais chance de entrar em trabalho de parto prematuro, tá? Nestes casos, até 46% das grávidas podem entrar em trabalho de parto prematuro. Então, devido a isso, existe também uma maior complicação neonatal devido à prematuridade, principalmente síndrome da angústia respiratória nos recém-nascidos. Isso não quer dizer que esses recém-nascidos também complicaram por Covid-19, mas a maioria dos recém-nascidos prematuros, o maior quadro deles é de dificuldade respiratória, né? Então, esses fetos também têm sofrido com a Covid-19, não diretamente, mas indiretamente, tá?
Em relação a óbitos fetais intraútero, não houve diferença estatística quando comparados com óbitos fetais de gestantes não COVID. Então, a gente ainda não pode dizer que a COVID-19 mata o bebê dentro do útero, tá? Mas esse feto pode vir aí a evoluir para óbito se ele nascer extremamente prematuro. Então, a causa não seria diretamente a COVID, mas é uma consequência aí de ter nascido prematuro. Então, existe chance da transmissão vertical? Tá? No momento, a gente está trabalhando com a possibilidade de que existe sim chance de transmissão vertical. Já existiram alguns relatos de fetos de mãe com Covid que nasceram com a Covid-19, tá? Então, principalmente porque os mesmos receptores de angiotensina da Covid, eles também estão aumentados na placenta, então teria uma semelhança aí no qual o Covid poderia ser passado transplacentário, tá? E também algumas evidências mostraram que esse risco seria maior durante o terceiro trimestre da gestação. Mas, apesar de tudo isso, a gente consegue confirmar que a ausência de COVID no líquido amniótico, até então não foi encontrado COVID no líquido, tá? E nem no sangue do cordão, e nem no leite materno de mulheres positivas para COVID, tá? A maioria das gestantes com COVID positivo que deram à luz a bebês saudáveis, geralmente deram à luz a bebês com Apgar em média de 7, tá? E tiveram o exame de RT-PCR para COVID negativo. No entanto, a forma como isso pode acontecer e as características dessa possível transmissão ainda não está muito clara. A gente precisa estudar muito mais isso, porque a maioria dos bebês realmente não nasce com Covid, mas já existiram relatos de nascimento com Covid, então a gente trabalha com a possibilidade, sim, de uma transmissão vertical. E essa nova cepa P1 é a cepa que tá pegando, gente, tá? E tá feio, viu? Eu sei falar isso com propriedade, porque eu tô nesses dias agora trabalhando dentro de uma UTI COVID. Eu não tô atendendo só gestantes, tô atendendo adultos também, de todas as faixas etárias, mas eu tô com algumas gestantes e puérperas lá nessa UTI, e a gente vê, assim, casos mais graves de pacientes jovens sem comorbidades, aumento de casos graves em gestantes com aumento de trabalho parto prematuro e necessidade de resolução prematura da gestação, devido a um quadro respiratório grave que evolui rapidamente, tá? E devido a isso, houve então essa nova orientação do Ministério da Saúde, obrigando, colocando como lei o afastamento das gestantes independente da comorbidade. Então, esses pacientes que adquirem essa cepa nova, elas têm uma evolução muito rápida para insuficiência respiratória, tá? Com indicação principalmente de resolução da gestação, que vai depender da idade gestacional e do prognóstico do feto, como eu já tinha comentado. Nestes casos também, dessa cepa P1, hoje a gente tem usado para todas as cepas de COVID, né? Mas em especial a cepa P1, por ela ser muito mais trombogênica, gestantes e puérperas com COVID positiva, a gente tem orientado o uso de heparina não fracionada ou de enoxaparina, pelo menos em dose profilática, tá? Então, nestes casos, é necessário preparar o recém-nascido para o nascimento prematuro se as pacientes principalmente estiverem evoluindo com uma insuficiência respiratória importante, tá? E, obviamente, são necessários mais estudos com essa nova cepa para a gente ter uma definição melhor baseada em evidências científicas. Então, como que a gente define o momento e a via do parto da gestante com Covid-19? Então, Covid-19 gestação, pode ir para parto normal ou para cesárea? Sim, pode ir para parto normal ou para cesárea. A definição disso deve ser tomada pelo obstetra. Então, a maioria dos casos, a gente não deve determinar a via do parto pela infecção. Então, não é porque eu tenho um COVID leve que eu vou ter que fazer cesárea, tá? A gente tenta limitar as cesáreas para aqueles casos extremos de COVID ou casos que existem outras indicações para cesariana. Então, nesses casos de paciente com COVID leve, a gente, óbvio, durante o trabalho de parto vai ter uma avaliação multidisciplinar, vamos avaliar com muito mais rigoroso, de uma forma muito mais rigorosa o estado geral dessa paciente, a vitalidade desse feto, mas o parto normal pode ser conduzido, tá? Então, essas pacientes, a gente não precisa tirar o bebê antes da hora. Se ela tiver com COVID leve, sintomas gripais leves, a gente não precisa resolver a gestação só porque ela está com COVID. Inclusive, é orientado até que espere passar esse quadro da COVID e depois tenha a resolução da gestação. Então, não é indicado resolver só porque pegou COVID. Agora, no entanto,
Pacientes com condições clínicas graves, daí sim, muitas vezes a gente tem que antecipar o parto, né, para que a paciente consiga voltar ou melhorar o padrão respiratório. Indução do parto. Então, a gente pode realizar a indução do parto, se ela estiver em boas condições clínicas. A gente geralmente tende a diminuir um pouco o período de internação hospitalar, então a gente geralmente quer associar 2 métodos para ver se essa indução vai um pouquinho mais rápido. Então, em pacientes que podem usar, por exemplo, o misoprostol, a gente gosta de associar ele com o método mecânico de Krause, que é o método do balãozinho que a gente coloca no colo do útero, ou em alguns casos a gente que não pode se usar o misoprostol, a gente associa o Krause com a ocitocina. Então a gente tenta otimizar aí esse trabalho de parto, se houver necessidade de induzir esse parto antes de entrar em trabalho de parto natural. E a cesárea? Como que ela tem que ser realizada? Então a cesárea, ela não é indicada apenas só porque a paciente tem COVID, como eu já falei para vocês, mas por outro lado, os dados ainda não são suficientes para a gente contraindicar. Então também não é porque tem COVID que não pode ter cesárea. Apesar de eu ter falado que a cesárea aumenta o risco de trombose, a gente vê que às vezes a paciente realmente não tem condição clínica e o trabalho de parto vai ser inviável naquele caso. Então, a gente vai indicar a cesariana, apesar do risco um pouquinho aumentado de trombose. Então, essa é uma fotinha que eu e a minha R-, a gente estava se preparando para fazer uma cesárea de uma gestante COVID grave, que ia ser entubada na sala de cesárea. Então, a gente tem feito assim nesses casos de pacientes gravíssimas, que estão evoluindo aí para insuficiência respiratória e precisam de intubação. A gente tem levado essas pacientes para o centro cirúrgico e na hora da indução anestésica, é feita uma anestesia geral, a paciente já é entubada, a gente faz a cesárea retirada do feto em até 4 minutos, né, da indução anestésica, quando é anestesia geral tem que ser feita assim, para ir menos medicação possível para o feto, e aí dali da sala de cesárea, essa paciente já sai entubada direto para a UTI. E a amamentação? Pode amamentar. Lembra que eu falei, então, que não foi encontrado vírus, né, de Covid nas gestantes. Então, aquelas gestantes que estão em bom estado geral no puerpério, a gente indica que seja feita a amamentação. A gestante sempre com máscara, né, lavando as mãos, passando álcool gel. Então, sempre com aquela higienização correta. Se a mãe está na UTI, ela tem o desejo de amamentar e ela tem condições, a gente pode até ordenhar esse leite, né, da mãe e ofertar para o RN. O que acontece muitas vezes é que essas gestantes ficam muito graves na UTI, então, em muitos casos, a gente acaba inibindo ou suprimindo a lactação dessas mulheres para evitar outras complicações, como, por exemplo, a mastite, né? E como muitos desses bebês dessas mães que vão para a UTI acabam nascendo de prematuridade extrema, eles também vão demorar para conseguir receber esse leite. Então, em alguns casos, a gente opta por inibir a lactação dessa mãe, porque o feto não vai ter uso dessa amamentação nesse momento e a mãe está sem condições clínicas, né, de passar por aí mais um transtorno, que é muitas vezes complicação com mastite ou com engurgitamento de mama, mas não é contraindicado. Mães com sintoma leve ou mães estáveis que querem ordenhar e ofertar para os seus bebês, pode. E a vacina, gente? A vacina tá uma loucura. Todo dia eles falam coisas novas, todo dia. Eu recebi hoje uma nova notificação da Febrasgo. Então, eu vou falar o que a gente tem hoje, tá? O que a gente tem hoje pode mudar amanhã. Então, não vamos tomar isso como verdade absoluta. Na Covid, todo dia muda. Todo dia muda. Então, o que a gente tem é essa decisão do Ministério da Saúde, que foi atualizada dia 12 de maio. Então, lá em janeiro, a Anvisa liberou, né, para tomar vacina Coronavac e a Covishield, que é a AstraZeneca. Então, a técnica utilizada na Coronavac é aquela comprovada durante o ciclo gravídico puerperal. É a mesma técnica da vacina da gripe, né, com vírus inativo. Então, a bula oficial da Coronavac, ela classifica essa vacinação como classe B. A vacina AstraZeneca, né, a Covishield, ela usa uma plataforma de vetor viral. Então, é um vetor viral não replicante de chimpanzé e foi produzida pela farmacêutica, né, em parceria com a farmacêutica da Índia, em parceria com a Universidade de Oxford.
Ambas essas vacinas, elas estão licenciadas para uso emergencial no Brasil até o momento e demonstraram, sim, um excelente perfil de segurança e atenderam o parâmetro de eficácia estipulado pela OMS. Mas em abril deste ano, a Anvisa também aprovou o uso da vacina da Pfizer, né, que ela é feita com RNA vírus. É uma técnica nova aí de vacinas, de produção de vacina. Ixi, desconfigurou aqui um pouquinho. Bom, aqui era uma demonstração, então, quais vacinas que a gente tem no mundo, né? Então, as vacinas da BioNTech. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Só um pouquinho. Vou mostrar aqui só para vocês conseguirem ver. Então, com quais vacinas existem no mundo? Tem a vacina do Butantan, né, que é a Coronavac, tem a Covaxin, que é lá da Biotech, então, essas são todas de vírus inativados, igual da coronavírus, da Coronavac, perdão. As vacinas de RNA, então, que é a Pfizer e a Moderna. As vacinas baseadas em vetores virais não replicantes, que é a Oxford, a Sputnik, a da Johnson Johnson, que é a Janssen. E as vacinas baseadas em proteínas do vírus, que são as vacinas de subunidades e as vacinas de partículas. No Brasil, o que a gente tem, né? A gente tem a Coronavac, a Covishield e a Pfizer. E quais a gente pode usar, então, nas gestantes? Até o momento, agora está só liberada a Coronavac, que é a do Butantan, e a Comirnaty, que é da Pfizer. Então, gente, as vacinas são seguras? Até esse momento, a gente tem um expressivo número de pessoas que já foram vacinadas. No Brasil, a gente já tem 10% da população que foi vacinada com pelo menos 2 doses de qualquer uma dessas vacinas, tá? Então, a avaliação dessas vacinas no mundo demonstrou um perfil adequado de segurança e a maioria dos efeitos adversos foi aqueles comuns. Dor local, no local da injeção, febre de intensidade leve ou moderada, e cansaço, um pouco de dor muscular. Alguns efeitos adversos graves, como reação alérgica e trombose pós-vacinação, ocorreram num número bem pequeno de casos, um em cada 2.500, 250 mil pacientes vacinados. Em relação às vacinas aprovadas no Brasil, então a Coronavac e a Covishield, a partir de maio também foi aprovada então a Pfizer, todas mostraram-se seguras e foram relatados pouquíssimos eventos adversos. Então, existe estudo para avaliar a vacina em gestante, gente? Não existe, tá? Praticamente nenhuma vacina foi no mundo, de todas que a gente tem hoje, praticamente nenhuma foi testada em gestante. E a da Covid-19 não é diferente. Nenhuma vacina foi testada em gestante. Portanto, os dados sobre a eficácia ou a segurança das vacinas da Covid-19 em mulheres nesse ciclo gravídico puerperal só foram obtidos das gestantes que receberam vacina e não sabiam que estavam grávidas. Então, em fevereiro de 2021, um número 35 mil casos 35 mil mulheres receberam a vacina da Pfizer sem saber que estavam gestantes, e essas mulheres foram acompanhadas durante esse período, e os dados apontaram que os eventos adversos não são diferentes da população geral. Então, todas as mulheres que receberam a vacina da Pfizer não tiveram nada de diferente do que as pessoas que não estão grávidas. Assim, como os desfechos obstétricos desfavoráveis, por exemplo, aborto, parto, não aumentou nas pacientes vacinadas. Então, nem aumentou, nem diminuiu. Então, diversas sociedades internacionais, o Colégio Americano, a Sociedade de Medicina Fetal, o Royal College dos Estados Unidos, eles apontaram, então, uma necessidade de inclusão de gestantes e lactantes nos ensaios clínicos para avaliar o perfil de eficácia dessa vacina e a segurança. No entanto, eu quero ver quem é que vai ter coragem para colocar mulher gestante no estudo. Mas então, conclusão, as gestantes e puérperas podem ser vacinadas? Sim, elas podem, tá? Então, a ACOG, a Sociedade de Medicina Fetal, o Royal College, a Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia,
eles recomendam que as vacinas da Covid não sejam negadas a este grupo de mulheres, especialmente se forem profissionais de saúde ou se apresentarem comorbidades associadas à gestação. No Brasil, a Febrasgo, então, liberou uma nota que recomendou que as gestantes e lactantes do grupo de risco podem receber a vacina após a avaliação dos riscos e benefícios em decisão compartilhada entre a mulher e o médico. Então, ela não pode decidir sozinha, ela tem que conversar com o seu médico. E qual, então, o que o Ministério da Saúde liberou? Neste momento, então, estão liberadas para receber a vacina as gestantes e puérperas com comorbidades, independente da idade. E o que eles classificam como comorbidade? Diabetes, hipertensão arterial, obesidade com IMC acima de 30, doença cardiovascular, asma, pacientes imunossuprimidas ou transplantadas, pacientes renais crônicas ou com doenças autoimunes. E no dia 11 de maio, foi então decidida que as gestantes devem receber apenas a Coronavac ou a Pfizer-BioNTech, sendo então contraindicada a Covishield até que novos estudos sejam realizados, pois eles encontraram um número pequeno de gestantes que apresentaram um quadro de trombocitopenia trombótica, tá? Nas gestantes que fizeram uso da vacina da AstraZeneca. Esse valor foi de 0,004%, um valor muito pequeno. No entanto, para uma sociedade, para a nossa sociedade, ainda deve ser estudado mais essa questão da AstraZeneca, da vacina da AstraZeneca com as gestantes. Então, a princípio, elas podem se vacinar as pacientes, mas apenas com a Coronavac e com a Pfizer. Os riscos da gestante da puérpera ao adquirir COVID são maiores que nas mulheres grávidas? Maiores. Então, como a gente já viu aí durante a aula, todos aqueles fatores respiratórios, cardiovasculares, imunológicos, tromboembólicos, fazem com que a mulher gestante necessite de mais internação hospitalar, desenvolva mais quadros graves de respiratórios com necessidade de UTI, evoluam com intubação traqueal e, consequentemente, então, aumenta-se o risco de óbitos, tá? No Brasil, observou, então, que a infecção por SARS-CoV-2 foi a principal causa de morte por síndrome respiratória aguda grave em gestantes, e a taxa de mortalidade, especialmente em concomitância com as comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade, foi elevada. E do ponto de vista obstétrico, então, taxas mais elevadas de partos pré-termos e de partos operatórios. Então, gente, a gravidez é um momento único da vida da mulher, mas em tempo de pandemia do novo coronavírus traz mais medos, preocupações e mais questionamentos, tá? Apesar das incertezas, não há motivo para pânico. A gente tem que ter atenção e tomar muito cuidado. E informação é poder, tá? As gestantes e puérperas, elas têm que se tranquilizar, ficar em casa e devem seguir o pré-natal. Então, as consultas que puderem ser feitas por teleconsulta devem ser feitas, mas as consultas com necessidade de acompanhamento presencial devem ser realizadas, com os devidos cuidados, tá? Então, a paciente tem que continuar fazendo os exames, com o uso de máscara, distanciamento social e lavagem adequada das mãos. Porque o risco de um pré-natal inadequado é muito maior do que as complicações pelo coronavírus. Então, a gente viu também muitos casos de mulheres que simplesmente não fizeram pré-natal, porque estavam com medo da Covid, e desencadearam quadros muito graves durante a gestação, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, evoluindo, às vezes, até para óbito fetal, porque simplesmente elas não quiseram fazer acompanhamento pré-natal pelo medo da Covid. Então, o acompanhamento deve ser mantido, mas com os devidos cuidados. Então, quais são os principais impactos sociais disso, né? A gestante tem deixado de ir às consultas, fazem diagnóstico tardio ou não fazem diagnóstico e maior risco de complicação fetal. Então, o papel do médico na atenção básica, principalmente a atenção básica com o médico do consultório, é orientar, manter as consultas necessárias, realizar todos os exames solicitados, a prevenção básica de máscara, distanciamento, higienização das mãos e o isolamento social, vacinação para todas as gestantes e puérperas, inclusas pelo Ministério da Saúde, né? Então, todas as que o Ministério da Saúde inclui devem ser vacinadas. Manter a vacinação contra a gripe naquela campanha anual,
orientar os sinais e sintomas, né? E orientar quando a paciente deve procurar atendimento, também orientando a não utilização de medicação sem prescrição médica. Isso também tem sido um erro muito comum de pacientes que ficam usando esses kits COVID, esse monte de medicação sem prescrição, tem evoluído com algumas complicações durante a gestação. Uma aguinha aqui que eu tô falando demais. Então, como eu estava dizendo, as pacientes que não fazem o pré-natal, elas impactam de forma, acabam ocasionando impactos sociais, como, por exemplo, aumento de hipertensão gestacional, consequentemente de pré-eclâmpsia e de síndrome HELP, aumento de diabetes gestacional, consequentemente com macrotossomia fetal, polidramia, cardiopatias e óbito fetais intraútero. Então, o fato das pacientes não estarem comparecendo ao pré-natal ou não estarem realizando os exames de rotina do pré-natal tem aumentado a mortalidade materno-fetal independente do COVID. Então, repercussões fetais como restrição de crescimento fetal, prematuridade e aumentam o número de internações em UTI neonatal. Então, não só o COVID tem causado, não só diretamente o COVID ter causado problema na gestação, de forma indireta também tem causado. E o impacto econômico? Tem um impacto econômico também aqui na sociedade, porque essas gestantes estão afastadas do trabalho, né? Então, existem muitas mulheres chefes de família hoje, né, que têm tido casos de diminuição muito importante da renda salarial dessas mulheres que estão aí impedidas de trabalhar. Nessa lei, elas têm que estar afastadas do trabalho se não puderem realizar o seu trabalho de maneira home office. Então, aquelas mulheres que conseguem realizar o trabalho de maneira home office, elas têm que manter o trabalho. No entanto, a gente sabe que existem mulheres aí na área da saúde, a maioria é mulher, a gente tem que se afastar, não tem como trabalhar da área da saúde nessa pandemia de Covid estando gestante, então acaba tendo um impacto econômico muito importante, tá? Outro impacto econômico é no gasto mesmo do governo. Então, existe um maior tempo de internação hospitalar por doenças específicas desse ciclo gravídico puerperal, porque elas não estão fazendo pré-natal, então vai ter muito mais gestante com diabetes, com hipertensão, com pré-eclâmpsia. Então, aumentam os leitos ocupados por gestante e aumentam os gastos hospitalares. Então, além da Covid, a gente está tendo outras complicações, pelo medo de pegar Covid. E a necessidade de medicações de alto custo. Lembra que eu falei que as gestantes elas têm aí um quadro de hipercoagulabilidade aumentado? Então, para a prevenção de tromboembolismo, principalmente as gestantes com COVID, a gente tem que usar ou a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso. E são medicações de um custo muito alto, principalmente a enoxaparina, que é a mais recomendada, a qual a gente não tem que ficar dosando INR nem KPTT. Então, a heparina de enoxaparina, que é muito mais cara, ela está sendo muito utilizada. Muitos hospitais estão em falta dessa medicação e é uma das principais medicações para ser usada durante a gestação em pacientes para evitar o tromboembolismo. Então, durante o COVID, é uma medicação indispensável. E, então, o impacto econômico aí também nos gastos hospitalares com medicações e nos gastos das pacientes para comprar essas medicações quando o governo não fornece. Então, para encerrar, as gestantes devem continuar o pré-natal, mesmo durante a pandemia, pois os impactos da falta de acompanhamento são piores, tá? As mulheres no ciclo gravídico puerperal são mais susceptíveis a complicações pela Covid-19. Gestantes e puérperas devem ser vacinadas e há preferência pelas vacinas da Coronavac e da Pfizer. Medidas de prevenção como distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos, devem ser ainda mais rigorosos nas gestantes e puérperas. Há um grande impacto econômico e social devido ao aumento de casos de Covid em gestantes e puérperas, aumento de gastos e internações com permanência em UTI, aumento de nascimentos prematuros, internação em UTI neonatal, e não há preferência pela via de parto, salvo em casos de que o agravo na função respiratória da paciente indique a necessidade de uma resolução por via alta. E é isso. Muito obrigada. Espero que eu não tenha falado muito. Estou aí aberta a perguntas, dúvidas, sugestões.
Pessoal, infelizmente nós chegamos ao fim da primeira palestra de hoje e com essa palestra nós encerramos agora o ciclo de palestras do simpósio. Em nome da organização do evento... Deixa eu ver aqui. Em nome da organização do evento, nós queremos expressar grande agradecimento à doutora Lara pela aula ministrada. Nós só recebemos elogios. A senhora conduziu brilhantemente a nossa última atividade, demonstrando seu apoio